Irmãos, dando então sequência ao nosso culto, nós vamos meditar nessa manhã nesse texto de Hebreus capítulo 13, verso 17, que está aí na ordem de culto. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vou ler também na versão revista atualizada, para vocês compararem um pouquinho aí mentalmente. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não seria porque isto não aproveita a vós outros. Esse texto fala basicamente e quase que totalmente de relacionamento. E, ultimamente, eu tenho ouvido uma frase que me incomoda. As pessoas têm falado assim, olha, lidar com o ser humano é difícil. E eu acho essa frase um tanto estranha e até mesmo tola às vezes. Porque o planeta está cheio de ser humano. Tem mais ou menos uns 7 bilhões por aí. E se nós começarmos a pensar que é difícil lidar com o ser humano, para onde nós iremos? Porque onde você for tem gente para todo lado. E fora também que isso é uma autodepreciação, né? Porque você está se desmerecendo. Se você lidar com o ser humano é difícil e essa é a sua espécie, como é que é? Então você também é difícil. Há uma parte de verdade nisso. Mas o que eu acho que tem acontecido é que nós não gostamos mais de ser amistosos. Isso tem a ver com a vida moderna, ou com a vida pós-moderna. Eu que moro num condomínio, né, de edifício, às vezes as pessoas preferem entrar no elevador para não ter que ficar junto com você lá, para ter que conversar ou falar de alguma coisa. As pessoas querem ficar cada vez mais longe. As pessoas não sabem mais o nome dos seus vizinhos, o que fazem. E nesse sentido, entre aspas, nós estamos ficando homofóbicos. Não no sentido da questão da polêmica da homossexualidade, mas da dificuldade de querer se relacionar com o ser humano. E as pessoas já não acreditam mais que vale a pena os relacionamentos. E já tem até gente que prefere se relacionar com os animais do que com os seres humanos, que estão amando mais os animais do que aos seres humanos. Então, crianças, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte desenho. Que vocês desenhassem várias pessoas de mãos dadas, pessoas que estão unidas, pessoas que estão juntas. Mas que também vocês desenhassem assim, num canto, as pessoas de mãos dadas, podem ser até de vários tamanhos, como se tivesse adultos e crianças, mas do outro lado vocês desenhassem um caminho, como se essas pessoas estivessem tentando se ajuntar para seguir esse caminho. Tá bom? Esse texto também fala, na verdade, da vida da igreja. De uma parte, não fala de tudo, mas ele fala de uma parte da vida da igreja. Ele fala do modus operandi, esse é um termo que é usado também, quer dizer, como que aquilo funciona, como que aquilo opera. Repito que o que eu vou falar agora e explicar sobre esse texto é só uma parte da vida da igreja, não é toda a vida da igreja. E o que torna mais difícil a gente conversar desse texto é que hoje é difícil falar de liderança e submissão. Os líderes no Brasil, não só os eclesiais, mas em geral, nós temos crimes de colarinho branco, nós temos juiz que foi preso porque roubava dinheiro de obra pública, deputados que estão sendo julgados, políticos que estão sendo julgados, né, e gerando grande expectativa na vida do país. E, infelizmente, nas igrejas não tem sido diferente. Há líderes ruins, há lobos dentro das igrejas, ministros pedófilos, ministros ladrões, ministros que lesam as ovelhas. Hoje, se um pastor vai em algum lugar comprar, quando ele vai fazer um cadastro, pergunta o que ele é, se ele fala que ele é pastor, ele tem dificuldade para ter crédito. A vergonha está espalhada por causa do mau exemplo dos líderes. E por causa de todo esse cenário, muitas pessoas também não querem mais estar nas igrejas. Não querem ir à igreja. Por quê? Porque acham que lá não há pessoas idôneas, ou há muitas pessoas fingindo ou mais. Elas usam isso como desculpa para não estar na igreja, achando que Deus não se importa com isso. Mas é aí que elas se enganam e se enganam muito, porque o Senhor Deus é quem inventou essa ideia de igreja. Mas apesar de todo esse contexto ruim no cenário público, desse contexto ruim
no cenário eclesial, vamos dizer assim, no cenário nacional e eclesial. Nós aqui estamos nos preparando para nos organizar como igreja dia 9, porque nós cremos na igreja, nós cremos no Evangelho, nós cremos no poder das Escrituras que pode nos levar a viver dessa forma, nessa forma de comunhão, onde um cuida do outro, como o Daniel muito bem já observou e como o texto que foi lido na liturgia, de que é nós que temos que ir atrás dos irmãos que estão pecando. É por isso que eu intitulei essa mensagem de Sobre Ovelhas e Pastores. A Bíblia mostra que Deus deu líderes para o seu povo. E, curiosamente, a liderança afetava a vida do povo. E a obediência do povo à liderança também afetava a bênção de Deus sobre o povo. Portanto, esse assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje, né, nesses domingos que antecedem a nossa organização, creio que são de extrema relevância para a nossa vida como igreja. Então vamos explorar aqui a primeira frase. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 13, porque a gente vai ler alguns versos que estão aí perto. Né? Nós estamos estudando Hebreus 13, 17, mas nós vamos estudar alguns versos que estão perto. Por exemplo, se você for no verso 7 desse mesmo capítulo, vou esperar vocês abrirem aí, Hebreus, capítulo 13, quero ler com vocês o verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Olha o verso 9. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Na verdade, a palavra obedecer aqui não tem aquela conotação ruim de uma pessoa manda e você cegamente faz o que foi mandado. Na verdade, esse termo aqui quer dizer ser persuadido, né? Se atente para aquela pessoa. E também, apesar de estar no sentido contrário, no verso 9, não se deixem levar, seria a negativa dessa ideia. Tem muito a ver, então, aqui o termo obedecer com ser continuamente persuadido. Se permita ser ensinado, se permita ser conduzido, se permita ser instruído. Atente-se para o que o líder está te dizendo. É nesse sentido. Para você entender um pouco mais ainda o sentido desse termo, lá em Tiago 3:3, você não precisa abrir, diz também que nós pomos freios nos cavalos para nos obedecerem. É a mesma palavra lá. Mas não na ideia de domínio, mas na ideia de que o cavalo não sabe para que direção ele deve ir. E então aquele que está direcionando o cavalo vai usar e levá-lo à obediência. É nesse sentido, da obediência, não da opressão, mas de condução. É a mesma palavra. Um outro exemplo muito curioso que a gente pode usar, ainda no livro de Hebreus, eu gostaria que você folheasse lá no comecinho, no capítulo 2, no verso 13, um outro termo que tem tudo a ver com esse termo de obedecer aos líderes. Hebreus capítulo 2, verso 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esse termo, eu porei nele a minha confiança, carrega a mesma ideia do termo que nós estamos estudando aqui, obedeçam aos seus líderes. Então tem a ver com o pôr no líder a sua confiança. Se vocês abrirem ainda, no capítulo 13, o verso 18, o verso que está logo abaixo do verso que nós estamos estudando. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Também tem o sentido de estar convencido de. Né? Todos esses termos são idênticos na língua original. Todos trazem a mesma ideia. Então eu estou fazendo isso para a gente alargar um pouco a ideia do obedecer, que não tem a ideia de mandar, mas tem a ideia de apontar, de direcionar, de persuadir, de instruir, de convencer, de conduzir a. E o termo líder, né? Porque obedeçam aos seus líderes. Quem são esses líderes? Tem uma versão em inglês que traz uma tradução bem interessante, que é para a gente obedecer àqueles que exercem governo sobre nós. Então é nesse sentido que está falando aqui da liderança.
também tem a ver que para onde se direciona, para onde se inclinam as intenções do coração. Ainda no livro de Hebreus, abre agora no capítulo 10, do verso 29. Tudo isso estou fazendo para tentar melhorar o entendimento desses termos. E também porque nós estamos aí contaminados por esse cenário de usurpação do poder, de corrupção do poder. Isso faz com que seja difícil a gente aceitar um texto como esse, como vontade de Deus para a nossa vida. Olha só, Hebreus 10, 29. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus. Curiosamente, é esse o termo, será considerado, é o mesmo termo usado para líder. Quer dizer, tem a ver com designação, com estar indicado para. Continuando ainda, Hebreus 11, 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe tinha feito a promessa, ou considerou fiel. Ao se referir ao Senhor, usa o termo liderança. É aquele que está fazendo a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, isso significa então que nós temos que fazer tudo o que os líderes disser sem contestar? É claro que não. Jamais a palavra de Deus nos daria instrução para que nós permitíssemos que a nossa consciência fosse usurpada. Para que você não usasse mais da consciência que Deus te deu. Não é esse o chamado, não é disso que o texto está falando. Dois argumentos muito fortes que a gente pode mostrar sobre isso, está lá. Um deles em Atos 5, 29. Quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, ora, eles eram judeus. Eles estavam sob a autoridade dos sacerdotes. Os sacerdotes e os líderes chamaram os apóstolos e falaram, olha, pare de pregar esse nome, sobre esse nome. Pare de pregar do nome de Jesus. E o que os apóstolos responderam? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então fica evidente que quando aqui o texto bíblico está dizendo obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, está se referindo a enquanto o líder está ensinando aquilo que Deus quer que seja ensinado. Algo muito precioso que acontece quando a gente faz profissão de fé aqui na igreja é que você promete fidelidade a Deus e à igreja, mas você promete fidelidade à igreja enquanto esta estiver em conformidade com as Escrituras. Né? Aqueles que em breve vão fazer profissão de fé, se atente a isso, é isso que você vai falar. Você se compromete a ser fiel à igreja presbiteriana enquanto ela estiver fiel às Sagradas Escrituras e à Sagrada Doutrina? Um outro exemplo também de que, para confirmar que Deus não está chamando a gente a permitir que a nossa consciência seja usurpada, quando os hebreus estavam no Egito e estavam lá se multiplicando e Faraó incomodado com isso, ele disse para as parteiras, quando você fizer parto das hebreias, olhe, se for menino, mate. O que as parteiras fizeram? Elas não obedeceram. Elas não obedeceram a Faraó. E o texto bíblico lá em Êxodo 1 diz, verso 20, Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte, e visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivessem as suas próprias famílias. Deus abençoou a desobediência das parteiras e até deu algo que elas desejavam muito, que era ter uma família. Então, não é um chamado à castração da consciência, à usurpação da consciência, certamente. Se a gente se atentar de novo aqui para o verso, para o começo do verso, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Está repetindo, obedeçam e submetam? Por que ele está repetindo? Como está aqui em português, são dois termos diferentes. Então, enquanto o obedecer tem esse sentido de se deixar persuadir, se deixar convencer, aceitar a instrução, o submeter, que na nossa língua tem uma conotação passiva, na verdade aqui no grego tem uma conotação ativa. Tem o significado de se dedicar continuamente, de ter diligência no processo de se colocar sob a liderança. Ou seja, Deus está nos chamando a fazer duas coisas na nossa vida de igreja, na nossa vida de irmãos. A se inspirar em líderes, a buscar líderes, a acatar líderes, a ouvir líderes, que nós vamos definir um pouquinho melhor isso ainda também. Mas também tem a ver com a postura de se esforçar por isso.
de ter a atitude de querer aprender, de ter a atitude de não querer se rebelar, de ter uma posição de busca disso. Também faz parte da maneira de pensar dos nossos dias é que cada um decide suas questões individualmente. Não existe mais uma ética comum. Quase todas as questões cotidianas são de foro pessoal. Se eu falto à igreja, é problema meu. Os lugares que frequento é problema meu. Se tenho relações sexuais ilícitas, é problema meu. Se eu fico com alguém, se eu beijo, se eu defraudo, seja o jeito que eu pago meu imposto, o jeito que eu conduzo meu negócio, tudo é problema meu. Um exercício que você pode fazer para ver como que você está se lidando com aquele que exerce autoridade espiritual sobre você, quando você faz uma objeção, você faz objeção por causa de uma questão de consciência ou por causa de uma questão de preferência? Eu não gosto daquilo que ele falou, por isso que eu não quero fazer. Ou aquilo que está sendo proposto não é a vontade de Deus. Se é por preferência, ceda. Se é por consciência, lute, converse, convença, argumente. E aí, então, a gente vem para uma pergunta. Mas por que eu devo obedecer e me submeter? E o próprio texto traz a resposta na sequência. Nós acabamos de conversar. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Por quê? Porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E na revista atualizada, diz assim, pois velam por vossa alma. E aí agora eu queria falar para as crianças fazerem outro desenho. Vocês já terminaram o primeiro? Já desenharam o pessoal de mãos dadas, procurando um caminho? Nós vamos fazer outro desenho agora. Eu gostaria que as crianças desenhassem várias ovelhas. Várias ovelhas. E você pode até desenhar uma ovelha ou duas longe do grupo de ovelhas. Umas ovelhinhas perdidas. E mais do que isso, eu gostaria que vocês desenhassem um pastor. Um pastor de ovelhas. E para facilitar vocês, crianças, de como desenhar o pastor, façam um homem com um cajado na mão. Sabe aquela que faz aquela curvinha assim e vem para baixo? O que é o cajado. Por quê? Aquilo ali era para poder alcançar ela pelo pescoço, para puxar ela quando ela estiver perdida. Então desenhem, crianças, várias ovelhinhas, alguma ovelhinha perdida, e desenhem um pastor com um cajado na mão. O termo aqui é de vigilância. Eles velam sobre vossas almas. Na NVI está, eles cuidam de vocês. Mas eu gosto mais nessa parte do verso do termo da revista atualizada. Eles velam por vossas almas. O texto original quer dizer assim, eles estão vigiando, eles estão olhando. Para vocês terem uma ideia, esse termo é o mesmo termo usado quando Jesus está falando do fim do mundo. Ele fala assim, Marcos 13:33, vocês não precisam abrir. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas e estar de pé na presença do Filho do Homem. Esse é o sentido de vigiar. E aqui fica a exortação para os candidatos, seja presbítero ou diácono. Nós devemos vigiar pelas almas como devemos vigiar pela segunda vinda de Cristo. E, na verdade, isso não se aplica só a oficiais da igreja. Isso aplica a todo cristão que vai amadurecendo e pode e deve exercer influência na vida do outro. Isso se aplica à vida das mulheres mais velhas, daquelas que ensinam, de toda a vida da igreja. É que nós estamos aproveitando o contexto para enfatizar a questão dos oficiais. Mas esse vigiar, esse velar pelas almas, esse cuida de vocês, tem esse sentido de quem está olhando, de quem está atento por causa do perigo e está atento por causa das tentações. Tudo isso por quê? Porque nós falhamos em ver quando os nossos inimigos estão chegando. Mas os líderes, os verdadeiros líderes espirituais, que são bem mais equipados que nós, eles podem fazer isso. E aí, então, uma figura que se encaixa muito bem, eu já adiantei no desenho, é a figura do pastor. Gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em 1 Pedro. É só 2 livros para frente, você está em Hebreus, Tiago e Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Vou ler para vocês o verso 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando.
como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Deixa aberto aí que depois nós vamos explorar um pouquinho mais esse texto. Meus queridos, quando o Senhor nos compara com ovelhas, Ele não está nos elogiando. Porque as ovelhas são fofinhas e bonitinhas e branquinhas e macias. Não. Na verdade, é que as ovelhas, elas são muito frágeis. Elas não percebem o perigo. Elas se perdem. Por isso que nós lemos hoje que o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. É frequente, é por isso que o pastor sempre tem um cajado, porque facilmente a ovelha se desvia do caminho. As ovelhas não enxergam bem, elas são lentas, elas são vulneráveis, elas não sabem fugir, às vezes elas nem sequer veem o perigo. Vocês também não precisam abrir, mas eu quero ler alguns textos que falam sobre ovelhas. Quem quiser e for ágil pode acompanhar. Jeremias 56 diz assim: Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Né? Elas se perderam, elas não conseguiam voltar. Nós já lemos também o texto de Mateus 18. É muito curioso isso, que o texto da ovelha perdida está exatamente antes do texto que diz que se o seu irmão pecar, vai lá e tente resgatá-lo. Não é interessante isso? A parábola da ovelha perdida está exatamente antes. Jesus acabou de falar da ovelha perdida e ele fala, então, se o seu irmão pecar, vai lá atrás dele. Ou seja, ele está chamando todos nós a sermos pastores uns dos outros. Mas é claro que o líder tem mais responsabilidade sobre isso. Zacarias 13:7 fala assim, filho do pastor e as ovelhas se dispersarão. Salmo 100 diz assim, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ezequiel 34:31, vocês são minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, eu sou o seu Deus. E o maravilhoso texto que também já lemos aqui na nossa liturgia, durante o nosso culto, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, meu querido, quando você receber uma exortação, quando você receber uma confrontação, não fique triste, não fique bravo, fique feliz. Eu sei, isso é paradoxal, mas se sinta privilegiado, porque é Deus levantando pessoas para te corrigir. E aí, então, aqui, primeiro ele nos pede para obedecer e ser submisso. E aí, ele vem e traz, então, uma outra advertência para nós. Para que tudo isso? É a continuação do versículo. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. A ideia é que o nosso relacionamento com os líderes deve capacitar os líderes a apreciar o seu papel. E aí o que pode acontecer nessa nossa relação? O texto diz, para que o trabalho dos que governam sobre nós seja uma alegria e não um peso. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, como que você pode agir de forma que você se torne uma alegria. E como você pode agir de forma a ser um peso. Para você ser uma alegria para a pessoa que está te pastoreando, para que está te liderando, que está tentando governar, te abençoar, ora, ande em obediência com Cristo, seja firme com Deus. Ore pelos líderes. Não tenha a ilusão de que nós somos pessoas fortes que aguentam tudo. Não. Nós também somos ovelhas, nós também nos perdemos, nós também precisamos do bom pastor. E dou graças a Deus que nessa igreja que está se formando, nós estamos muito unidos de alma. E temos tido a liberdade de pastorear um ao outro, e tenho a liberdade de falar isso até sobre o pastor Heber, porque a gente tem conversado sobre isso, de que ele nos pastoreia, mas nós também pastoreamos a ele. Falamos com ele, cobramos dele, questionamos a ele, em amor, e a gente se ajuda, porque ele também precisa disso. Nós precisamos uns dos outros. Busque o conselho e direção.
tudo o que a maioria dos líderes gostaria seria de dar conselhos oportunos ou dar responsabilidade ao seu povo. Mas, infelizmente, muitos lutam com a frustração de não saberem o que está acontecendo na vida das suas ovelhas. Precisamos nos esforçar para compartilharmos com ele o nosso crescimento e lutas, e dar-lhes a oportunidade para exercer seus dons de um modo mais pleno. Isso é um fragmento do livro que nós já usamos aqui, A Vida na Casa do Pai, da editora Cultura Cristã. Uma outra coisa que é importante só antes da gente passar. Quando você for tomar conselho com alguém, além de você ir com alguém que seja líder, por favor, vá com alguém que você tenha a plena convicção de que ela tenha a condição de te ajudar. Porque se você está tropeçando, está com um problema e procura outra pessoa que está tropeçando, o que vai acontecer? Vocês vão cair juntos. Então, não seja inocente, mas também não seja perverso. Porque sabe o que eu já vi acontecer? Às vezes a pessoa está com algum pecado ali e ela não quer sair daquele pecado. Sabe o que ela faz? Ela procura uma pessoa para aconselhar ela que vai falar, não, tudo bem, aqui está difícil a situação, continue aí. As pessoas fazem isso, irmãos. Eu tenho visto também pessoas que afundaram na fé ou tropeçaram na fé, sabe por quê? Porque elas não quiseram dividir a sua dor. Elas não quiseram dividir a sua dúvida. Elas não quiseram dividir o seu sofrimento. Elas quiseram guardar para si, por orgulho, por vaidade, seja lá o que for. Eu sei, não é um chamado a você ser tolo e abrir a sua vida para todo mundo. Temos que fazer isso com parcimônia, com sensibilidade, com bom senso, com critério, sem ser com ímpeto, né? Com temperança, com domínio próprio. Sim, mas faça isso. Não sofra sozinho. Não carregue o fardo sozinho. Esse é o fardo que tem que ser dividido, que está lá em Gálatas. Tem que ser dividido. Mas procure quem tem condição de te ajudar. Porque se um cego procurar outro cego, os dois vão cair do barranco. Se um manco procurar outro manco, eles vão tropeçar e cair juntos. Pense o melhor a respeito deles. Eu sei que é difícil. Nos dias de hoje, pensar o melhor a respeito de alguém que está liderando é difícil. Porque nós temos fartos exemplos de pessoas que estão em posição de liderança e a gente tenta pensar e não consegue pensar o melhor. Seja eclesial, seja político, as pessoas não fazem o papel que é delas. Eu sei que é difícil. Mas eu gostaria que só pelo menos você desse o benefício da dúvida. Em dias difíceis como esses, somos resistentes a dar um voto de confiança. Mas eu gostaria que você pensasse o contrário também. Imagina que uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, veio a você e falou para você, e você não ouviu. Não seria péssimo isso? Eu sei, nós temos que nos proteger, nós não temos que ser tolo e dar crédito a qualquer pessoa. Mas vamos pensar no contrário, vamos pensar na nossa parte também. Eu sei que não é da nossa natureza a gente ouvir prontamente. Mas pense que duro seria você sofrer um dano, ou mais ainda, que na eternidade você seja cobrado de algo porque você não ouviu um homem e uma mulher de Deus. Isso é muito pesado. E quando você não ouve, você se torna um peso. E quando você ouve, você se torna uma alegria. Voltando aqui para o texto. E ainda para ser uma alegria, trabalhe junto com eles no ministério. Aqui entra a questão de dons, a questão de ministério, de dedicação, de consagração, de contribuir financeiramente, de participar dos trabalhos, de ser assíduo, de não permitir que qualquer motivo seja motivo para você não estar na casa do Senhor, né? Não estar junto com os irmãos. Quando nos tornamos um peso? Continuando no texto, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Quando a gente é indiferente à salvação e a gente não se examina regularmente. Por isso que temos a ceia. Para você se examinar regularmente, mas é melhor que você não faça isso só uma vez por mês. De preferência que eu e você façamos isso diariamente. Quando a gente não cresce como deveria. E isso acontece na vida cristã. O próprio livro de Hebreus mostra isso. Quando
é falado, olha, pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, mas eu preciso ensinar tudo de novo para vocês. Não deixe isso acontecer com a sua vida espiritual. Quando também a gente briga com pessoas da igreja, quando a gente se morde e se devora um ao outro, como está lá em Gálatas, quando a gente semeia discórdia entre os irmãos. Tem um texto pesado de Provérbios, capítulo 6, verso 17, fala assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, ele detesta. E a 7ª, que vai estar lá no verso 19, diz assim, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Tem várias coisas que Deus não gosta, mas aquele abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Olha quão grave é isso, quando você se torna um peso para aquele que está tentando te liderar. Uma outra coisa que pode fazer você se tornar um peso e também serve como alerta para você, quando pessoas que são ovelhas do Senhor buscam conselho com as pessoas de fora. Quando você dá mais ouvido para o que está sendo falado na televisão, para o que está sendo falado na revista, quando está sendo falado para o seu amigo, do que pelo que diz a palavra de Deus. E, gente, um conselho ruim, ele não chega assim, um amigo seu, vem aqui que agora eu vou te dar um conselho mau. Não é assim. Ele não vem com uma cara de perverso e falar, agora eu vou te levar para o caminho mau. Não é assim, vocês sabem disso. Lembrem-se disso. Ele vai ver você em luta de fazer o bem ou fazer o mal, ele vai falar, cara, não esquenta a sua cabeça, faz o que você está com vontade, seja livre, faz o que está no seu coração, siga os seus impulsos. É isso que ele vai dizer. Ou pode ser coisas muito mais sutis. Esse conselho é o que Deus diria? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Também se torna um peso quando nós julgamos apressadamente ou injustamente. Isso eu já ilustrei para vocês. Imagina que pesado seria você, por causa de tanto se defender, ou porque você quer se manter no seu pecado, você não ouvir um homem ou uma mulher de Deus que foi te exortar, que foi te dizer, eu entendo que você queira estar armado. Eu entendo, né? Como diz o ditado popular, que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Eu entendo que nós temos motivos para estar ressabiado com tudo que acontece nesse país. Mas nós não podemos trazer isso para a vida eclesial. Pelo contrário, Deus está nos chamando a dar um gatilho de reverter isso. Começar um novo ciclo de relacionamentos. E aí, então, terminando o verso, já partindo para o término da nossa mensagem, por que a gente deve obedecer para que o trabalho seja uma alegria e um peso? E ainda vai ter uma consequência. Porque se for um peso, se a sua vida se tornar um peso para quem te lidera, isso não vai ser bom para você. Isso não vai ser proveitoso para você. E aqui também no original ele usa um termo comercial. Ó, você não lucra com isso. E para trás aqui também, ó, eles cuidam de vocês como devem prestar contas, também é um termo comercial. Então, os líderes espirituais vigiam seriamente como quem está esperando a volta de Jesus. E porque eles sabem que eles vão prestar conta a Deus. E por outro lado, as ovelhas, que têm a tendência a se perder, que às vezes são cegas, que não sabem achar o caminho, que não sabem voltar para casa, têm que se esforçar de obedecer e se submeter para não ser um peso, para ser uma alegria. E porque se vocês e eu formos um peso, nós não vamos levar vantagem nenhuma. Olha que coisa boa. Deus está chamando eu e vocês, gente, vamos levar vantagem. Nós não gostamos tanto de levar vantagem? Deus está falando, esse é o jeito de levar vantagem. Ouça a voz de Deus, que Ele dá através de homens e mulheres piedosas. Ouça, porque isso é lucro, isso é bom para você. Como eu pedi que vocês mantivessem aberto o texto em 1 Pedro, você vê que ele começa em 1 Pedro 5, 1 e 2, falando dos presbíteros. Daí ele vem e fala dos jovens. E olha como que termina esse parágrafo. Ele termina o parágrafo com uma frase que a gente usa muito, que a gente conhece, tá? Aí na boca do povo evangélico. Que é a seguinte frase. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça.
A gente fala bastante isso. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes, né? A soberba precede a ruína. Olha que curioso. Sabe onde esse texto é falado? No texto de se submeter ao pastoreio dos presbíteros. Não é interessante isso? Não está falando da arrogância da vida, está falando da arrogância de não querer estar sob a autoridade. Está falando da arrogância de não querer se submeter àquele que vela por sua alma. Muito curioso isso, que quando Deus fala de soberba, está falando da soberba de não se submeter à autoridade. De novo, qual autoridade nós vamos submeter? É um chamado a ter a consciência usurpada? De forma nenhuma. É um chamado a obedecer àqueles que velam por nossas almas, aqueles que dão exemplo. Inclusive é o que estava acontecendo aqui no texto, por isso que a gente leu o verso 7 do capítulo 13. Escutem os vossos guias, imitai a vida que tiveram. Mais uma última ilustração antes da gente terminar. Você quer entender um pouco mais? Eu acho que uma outra figura que ilustra bem toda essa discussão de obedecer aos seus líderes e se submeter à autoridade deles, é quando Jesus, quando vai chamar os apóstolos, ele fala assim: eu farei de vocês pescadores de homens. Deus nos chama a fisgar o coração, a atrair com laços de amor. Deus nos chama a ser pescadores de homens, não só do incrédulo, mas de fisgar o coração do irmão que está se desviando, que está tropeçando, que está endurecido. Fisgar, ser pescador. Somos pescadores, somos chamados a sermos pescadores. Quer uma outra ilustração? Provérbios. Os primeiros capítulos de Provérbios, o autor fala assim o tempo todo: filho meu, dá-me o seu coração. É difícil fisgar um coração, é difícil puxar um coração. Mas Deus nos chama a fazer isso, e Ele é quem nos dá o poder de fazer isso. Instrumentados, instrumentalizados pela palavra de Deus, podemos conquistar os corações, podemos resgatar a ovelha que está se perdendo. Finalmente, precisamos lembrar então que essa é a dinâmica, esse é o modus operandi que o Senhor estabeleceu. Reforço, isso não é só para presbítero e diácono, isso também é para mulheres, mulheres piedosas, mulheres que ensinam, mulheres que convivem com outras mulheres, que podem exercer autoridade também sobre outras mulheres, sobre pessoas mais novas, e os homens no governo geral da igreja, que é assim que a Escritura estabeleceu. Essa é a dinâmica. Cristo esteve com os discípulos, instruiu os discípulos, confrontou os discípulos, mas ele foi perseguido pelos religiosos, julgado pelos romanos, levado à cruz por seus compatriotas, ignorado e insultado por muitos. Não tem uma luzinha em cima da cabeça do verdadeiro líder e nem um chifre na cabeça do falso líder. É nosso dever buscar submissão a Deus e procurar pessoas verdadeiramente piedosas que possam nos levar a uma vida mais piedosa. É verdade que essas pessoas fatalmente nos confrontarão, nos exortarão, nos contrariarão, porque elas vão tentar nos mostrar os nossos pecados para nos levar para um lugar mais alto. No dia 9 de dezembro, você elegerá presbíteros e diáconos, não como numa república democrática, onde eu escolho pessoas para exercer os meus direitos. Não, mas mais do que isso, você buscará reconhecer homens de Deus para exercer autoridade sobre você. Você irá se submeter a ele, mas irá andar junto com ele, contar com eles, pedir ajuda para eles, eles confrontarão você, vocês sofrerão juntos, vocês confessarão pecados juntos, vocês lutarão contra pecados juntos. Jesus é o Senhor da igreja, ele subiu aos céus e deu dons aos homens, Efésios 4:8. E ele estabeleceu papéis na igreja. Não ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus, que verdadeiramente fala a palavra de Deus, é atrair juízo. E isso não seria proveitoso para vocês. Tenho a plena convicção que o Senhor da igreja continua aqui. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas ele escolheu alimentar a sua igreja através de homens e mulheres piedosas. O Senhor Deus gosta de relacionamentos. Esse é um texto sobre relacionamentos. O Senhor Deus gosta de relacionamentos. Ele é Pai, Filho e Espírito. Ele é um ser relacional. E glória a Deus que Ele nos quis fazer parte disso, desse grande projeto. Nós somos corpo,
somos membros uns dos outros, ele é o cabeça e fala por meio de homens e mulheres maduras. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.